Tá? E o primeiro sinal de uma pessoa que está sendo muito invejada é a vontade de sumir. Se você está com uma vontade de sumir, de desistir de tudo, e isso vem em períodos da sua vida, tanto quanto as coisas estão ruins, como quando as coisas estão bem. Você não entende o porquê desse sentimento, mas na verdade isso é um sinal que você está recebendo dentro de você. Você é um ser espiritual. E você está discernindo que existe uma realidade espiritual contra você. Então, isso é um discernimento, é um grau de discernimento. Segundo sinal de que existe inveja contra você. Quando você não se sente mais útil em um lugar que antes te fazia feliz, antes você se sentia realizado, antes você se sentia, na verdade, animado, sabe? De estar com aquelas pessoas, de fazer aquilo que você fazia naquela empresa, naquela igreja. Sabe? Saiba que perda de significância pode representar duas coisas, tá? Então eu tenho que falar dessas duas. Primeiro, e tomara que seja isso, tá? Mas primeiro, pode representar que o seu tempo naquele lugar acabou. Agora, a segunda coisa é que é gente com inveja de você. Agora, como saber que o meu tempo acabou num lugar? Eu quero que você entenda uma coisa. Lugar é diferente, tá? De pessoas importantes pra gente. Então, se você sentir a sua perda de significância no seu casamento, você pode ter certeza que isso é inveja. Não é que o teu tempo acabou naquele casamento. Então, pelo amor de Deus. Ok? Quando Deus ele encerrar um ciclo na sua vida em um lugar, ele vai dar outros sinais. Esse não vai ser o único. Mas esse vai ser um dos sinais que vai somar com os outros sinais de Deus na sua vida. Amém? Então, sempre que você perde o senso de significância num lugar, você não sente mais propósito de estar ali e você ama aquele lugar, saiba que pode ser o espírito de inveja lutando contra você, sabe? Lhe golpeando até mesmo na mente. Aí que vem as grandes batalhas espirituais a nível mental. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta ela é espiritual. Então tem muito pensamento que vem na nossa cabeça que são dados do inimigo, sabe? Para nos tirar de um lugar de bênção, de um lugar de paz. Na verdade, o diabo quer sempre melar, sabe, com a nossa felicidade. O diabo quer sempre melar com a nossa felicidade. Ele quer sempre uma maneira de destruir a tua alegria, de tirar o sorriso do teu rosto. O terceiro sinal de que você pode estar sendo muito invejado e que pode ter alguém que carrega um ódio contra você, tá? É aquela vontade de retroceder. Tipo assim, você chegou num lugar porque foi Deus que mandou você chegar naquele lugar. Aí você tá bem, tá obedecendo uma instrução que Deus te deu, né? Você entende que foi a porta que você orou para Deus abrir. Bênção. No entanto, o que acontece? Começa a lhe vir na sua cabeça. Poxa, eu tenho que voltar para a minha cidade, eu tenho que voltar para o lugar que eu conhecia as pessoas, eu tenho que voltar para onde eu tinha muito amigo, eu tenho que voltar. Sabe, esse pensamento, eu tenho que voltar, eu tenho que retroceder, esses pensamentos é o espírito da inveja. Isso aconteceu comigo quando eu vim morar em São Paulo. Isso aconteceu comigo. Porque quando eu vim morar em São Paulo, por uma direção de Deus, eu enfrentei muita luta depois dos primeiros dias que eu estava morando aqui, sabe? E eu comecei a entrar numa guerra na minha cabeça, assim, uma guerra
terrível, porque eu pensava assim, puxa, eu acho que foi Deus que falou comigo, mas eu estou fazendo uma loucura. Eu estou fazendo uma loucura, porque eu trouxe minha família para cá, eu trouxe pessoas aqui comigo, e eu entrei assim, sabe, num pânico. Não compartilhei com ninguém naquele momento, mas eu entrei num pânico, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não me preocupo só comigo, sabe? Eu me preocupo, né, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus pais, e me preocupo principalmente com as pessoas que estão comigo, sabe? As pessoas que compram a briga, as pessoas que acreditam na visão que Deus me deu, as pessoas que dizem, sabe, eu tô junto contigo. Eu acredito nisso, eu acredito e luto, assim como espero que lutem por mim, eu luto pelas pessoas que estão comigo. Eu sou desse tipo de pessoa, sabe? E eu entrei numa guerra. Aí eu comecei a me lembrar, né? Eu comecei a me lembrar, né, que foi Deus que falou comigo. Comecei a me lembrar que as portas se abriram para mim quando eu cheguei aqui. Comecei a me lembrar, Deus, na verdade, não é que eu comecei a me lembrar, o Espírito Santo na vida da gente, ele é um nosso ajudador. O Espírito Santo começou a me trazer isso na minha memória. Aí eu comecei a orar e repreender o espírito de inveja. Comecei a orar tudo aquilo que não me quer em São Paulo, tudo aquilo que não me quer aqui nesse lugar, tudo aquilo que está lutando para mim não permanecer aqui nesse lugar. Eu comecei a orar, comecei a repreender, entrei em batalha espiritual. Fiquei mais de um dia orando por isso. Sabe? Porque tem lutas que você não consegue, assim, você não consegue vencer na hora. Você tem que lutar, você tem que guerrear, tem que enfraquecer aquela oposição espiritual que está contra você. Sabe? Depois que eu orei, repreendi e passou alguns dias, aquilo se desfez completamente. Aquilo se desfez completamente. Então, todo pensamento que leva você a retroceder, a voltar atrás, porque assim, Deus, ele não tem duas ideias no sentido que ele não nos faz de bobo, né? Imagina, né? Eu tinha saído do Rio Grande do Sul, tinha vendido minhas coisas no Rio Grande do Sul, aliás, tinha colocado para vender minhas coisas no Rio Grande do Sul, né? Trouxe minha família para cá, trouxe pessoas para cá, né? Gastamos dinheiro porque tivemos que pagar um monte de aluguel, de valores de 3 meses antecipado, né? Tudo aquilo. Então tivemos muito gasto. Sabe, Deus ele não nos dá uma direção furada. Deus não nos dá uma direção furada. Deus é um Deus bom, que quando nos dirige, quer nos levar a um lugar melhor. Eu tenho aprendido, eu tenho tentado mergulhar nessa verdade, que a vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. A vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para você estar. Amém? E a quarta coisa, e antes de eu falar da quarta coisa, eu gostaria de pedir para você que está aí ao vivo junto com a gente, que você já deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, para que essa palavra possa ajudar outras pessoas. Então, deixa aí o teu like, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, porque você vai ganhar um intercessor. Eu tenho orado por todas as pessoas que têm se inscrito aqui no nosso canal. Então, te inscreve aqui no canal e vamos andar junto a partir do dia de hoje, tá bom? E se você depois puder, se Deus está falando com você através dessa palavra, eu gostaria que você compartilhasse essa palavra com outras pessoas, mandasse no WhatsApp de amigos, sabe, de pessoas que estão talvez enfrentando uma guerra, uma luta, talvez um amigo teu que mudou para a tua cidade, manda para ele essa live, porque eu tenho certeza que se ele está na tua cidade por uma direção de Deus, ele pode estar enfrentando essa luta. Amém? Bem, o quarto sinal de que existe um espírito de inveja contra você, tá? Você vai sentir um peso e um sono fora do comum. E isso afeta a tua produtividade. Sempre que nós estivermos
alvos, sabe, de um espírito de inveja, a nossa produtividade. Por exemplo, você produz 70, tua produtividade vai cair para 20, para 30. Ou seja, você vai regredir um monte na sua produtividade. E um detalhe, sua mente vai ficar divagante. A tua mente vai ficar divagante e projetos que você estava todo animado de realizar, você coloca tudo em off. Porque você está sendo atacado pelo espírito de inveja. É difícil a gente, eu sei, talvez tenha gente que está aí agora nessa live e fica pensando assim, puxa, mas como é que alguém vai ter ódio de mim? Como é que alguém vai ter ódio de mim? Eu sou uma pessoa que não incomoda ninguém. Como é que alguém vai ter ódio de mim? Às vezes o ódio vem do teu crescimento, da tua prosperidade. O ódio vem do teu casamento, o ódio vem até de você ter algum dinheiro no bolso. As pessoas não querem saber se você comprou um carro à vista ou se você comprou um carro para pagar em 4, 5 anos. As pessoas não querem saber se você comprou uma casa à vista ou se você vai ficar 20 anos pagando aquela casa. As pessoas não querem saber disso, sabe? As pessoas vivemos num mundo que gosta de julgar, um mundo que gosta de, sabe, se eu não tenho, então eu vou te atacar porque eu acho que você deve estar fazendo alguma coisa errada para você estar melhor do que eu. É assim que o mundo está hoje. E nós sabemos que só Jesus para mudar a história desse mundo. Amém? Por isso, eu quero fazer uma oração por você agora, se você me permite. Eu posso fazer uma oração por ti? Então, se você me permite que eu faça uma oração por você, coloca aqui nos comentários, eu recebo. Amém? Quando você declara essa palavra profética, você pode ser abençoado pela minha oração. Então, escreve aí nos comentários, eu recebo. Amém? Eu quero orar por você então. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu só vou ter que tomar um pouco d'água aqui, gente, porque eu andei usando demais a minha voz no Druins que a gente teve. E quando a gente não toma água, isso não é bom. Deixa eu orar por vocês agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração junto comigo. Cobre a vida deles com o Teu sangue, Jesus. Que todo espírito de inveja contra eles, que tem lutado, meu Deus, contra essa família, que tem lutado contra a felicidade dessa pessoa, eu oro que caia por terra agora. O diabo que quer tirar ela, Senhor, da Tua vontade, que quer tirar ela do lugar que o Senhor colocou ela. Meu Deus, que todo ódio caia por terra agora, que toda inveja caia por terra, que toda conversa, que todo julgamento, toda crítica, Pai, todo espírito de crítica, Pai, até mesmo, Senhor, que vem pelos olhos, Pai, que vem pelos olhos, Pai, aquele espírito até mesmo de religiosidade, ou aquele espírito, meu Deus, que realmente tomou conta do coração de outra pessoa contra a gente. Nós oramos agora para que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E declaramos que toda inveja nos ares dessa pessoa, toda inveja na casa dela, toda inveja contra o casamento dela, contra a sua prosperidade, contra seu crescimento, não prosperará. Mas que a tua mão de poder está sobre esse lugar. Diga assim comigo: o sangue de Jesus me cobre agora. O sangue de Jesus me cobre agora. Diga assim. Diga que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu quero declarar que a partir de hoje, nada vai poder parar a direção de Deus na tua vida.
Você está na direção certa. Não sai da direção de Deus. Tá bom? Se alguém aqui entrou e que estava assim perdido, ou que estava pensando em retroceder, eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer para você, não sai da direção do Senhor. Amém? Não sai da direção do Senhor. Fica na direção do Senhor, resiste, que Deus tem uma grande vitória na tua vida. Amém?